Olá, amigos do Viva, muitíssimo boa noite, espero que todos estejam bem aí. Nós vamos tratar de um caso aqui agora que causa um certo impacto para a gente. Tem o título aí, juíza manda despejar, entre aspas, que eu estou usando esse termo para você entender bem, mas não é despejo. Trata-se de uma reintegração, num processo muito complicado, estranho, que o nosso entendimento de leigo aí, a gente acha inaceitável. Em tempos de pandemia, eu não sei, aliás eu sei, vou falar aqui, é difícil a gente entender uma decisão judicial que prejudica toda uma família. Vocês vão entender a história, nós vamos estar linkados com o Ribram Pires. Aliás, eu quero agradecer aí o amigo, né, o Zucatelli da Record, que encaminhou essa pauta, através do nosso amigo também Baena. E nós vamos, sim, como voz da população aqui no ABC, dar voz a essa família que não entendeu também o porquê dessa decisão judicial, nesse momento aqui, inclusive. Existe uma discussão aí, mas não vamos entender esse caso aí. Vamos linkar já com o Ribram Pires. Boa noite, Camila, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Obrigada pelo espaço. Pode colocar aí a tela maior um pouquinho, diretora. Camila, para que todos os nossos seguidores, toda a nossa audiência entenda, eu fiquei abismado com essa história aí. Relata para a gente, faz uma síntese. Nós temos aí também hoje a participação do nosso comentarista, né, que é um especialista na área de direito aí, doutor Lago, daqui a pouco vai comentar essa situação de vocês. Mas faz um relato do que a família de vocês está passando nesse momento em Ribeirão Pires. O que aconteceu foi, a juíza aqui de Ribeirão Pires, da terceira vara, a juíza Tarsila, ela deu uma decisão, né, uma decisão de caráter liminar, então ela decidiu que em 48 horas uma família saísse de casa por conta de uma ação de reintegração de posse. Esse processo é legítimo, ele vai ser discutido, a gente vai se defender, né, a gente vai contestar, mas a questão é, a juíza deu uma decisão para que, em meio a uma pandemia, uma família que é uma família em situação, que está em situação de risco, na verdade é grupo de risco, né, por conta da pandemia, eles têm diabetes, têm pressão alta, já teve infarto, a minha mãe já teve um infarto, então eles estão afastados do trabalho deles, e mesmo apresentando tudo isso para a juíza, ela deu essa liminar e manteve a ordem de reintegração de posse. Um minutinho, só vou te interromper, Camila, só para o nosso telespectador entender, existe aí, né, uma área que 25 anos de posse de alguém que é próximo da tua família, certo? São 25 anos. Vocês, inclusive, o que aconteceu da história? Vocês têm um contrato, aquele chamado contrato de gaveta, adquiriram essa área um tempo bem atrás aí depois aparece essa área foi vendida para uma outra pessoa. No mínimo, vocês são terceiros de boa-fé, no meu entendimento. E aí, essa pessoa começou a discutir com vocês, a justiça, que ela teria direito a essa área. Vocês compraram e ela comprou também. O que você está questionando não é nem essa discussão. É a questão de que existe aí recurso ou um agravo de instrumento, não é isso que você me explicou? Não foi julgado ainda e, de forma estranha, veio antecipado uma ordem de reintegração de posse, é isso? A gente tem um contrato, a gente entende que o lugar é nosso, existe uma discussão porque ela tem a escritura, então assim, a discussão é legítima, né? A discussão ela é legítima, ela vai acontecer, mas assim, o que a gente acha estranho é, por que não deixa o processo correr e a família continue aqui? Até porque essa pessoa, essa requerente, essa pessoa que entrou com a ação, ela queria demolir a casa. Então, assim, qual que é a intenção dela? A intenção dela é morar aqui porque ela precisa morar? Não, ela queria demolir a casa. Ela só não vai demolir porque ontem a juíza falou, não, tudo bem, então demolir não vai demolir, mas continuo com a decisão de que tem que sair da casa. Tá. E hoje mas no processo, ela está descrito no processo, você me mostrou aí, que ela pede a reintegração para desmanchar a casa. Ou seja, eu entendo, você vai entender, de que ela não precisa de morar. Ela não precisa de moradia, aliás. Não precisa da casa para morar. Ela tem um outro interesse aí. Se ela ganhar essa disputa, está em discussão ainda, porque vocês têm um contrato. Na verdade, o imóvel que é lá no sítio do francês Ribram Pires foi vendido para duas pessoas diferentes. Para você entender, a outra parte comprou também,
mais recente do que as pessoas, essa família que está no local, e ela requereu a matrícula e tudo mais. Então há uma discussão nisso aí. Só que aí a juíza deu uma decisão, vocês entraram com agravo de instrumento. Coloca o doutor Ilha aí para a gente também. Chama o doutor Ilha aí, que a gente vai colocar na discussão daqui a pouquinho. A gente vai pedir a opinião do doutor Ilha já? Pois não, Camila? Porque a gente tem essa posse dessa casa há 25 anos. Então, assim, o que não foi falado é que, de qualquer forma, a gente tem essa posse, ele cuida desse terreno há 25 anos, né? Então, já poderia entrar com uso capião. Então, assim, existem várias possibilidades de se conversar, de esse processo seguir, né? Só que, assim, não dessa forma. Seguir com a família aqui, cuidada, né? Não eles saírem daqui. A gente está contra tudo que a OMS está falando, porque a gente teve que ficar se aglomerar para poder mudar. Eu que estou trabalhando, não estava vendo a minha mãe para não prejudicá-la. Tive que vir aqui expor a vida dela, né? Mais do que a minha, expor a vida dela. A gente nem sempre consegue passar álcool em gel toda hora, porque está no meio de uma mudança, 10 horas da noite mudando, porque hoje a juíza falou que ela ia manter a decisão e ainda usou que poderia arrombar e usar a força policial. Por quê? Para quê? Não é nem um pouco razoável uma decisão dessa em meio a uma pandemia. Tá certo, eu vou pedir a opinião do doutor Ilha. Doutor Ilha, você está conseguindo aí, você não tem muitos elementos, é claro, você não teve acesso ao processo, está como um comentarista aqui. O que você tem a dizer nesse caso? Porque entrou um agravo de instrumento para questionar a decisão, uma vez que a disputa aí, eles têm 25 anos de posse dessa área, aparece uma outra pessoa que é proprietária, colocou no processo que a intenção era demolir a casa, ou seja, ela mesma declarou que ele não precisa de moradia, é isso que subentende. O que você percebe desse processo aí, doutor? O que você pode estar colocando aí, Leonardo? Bom, boa noite a André, boa noite Camila, né? Boa noite. Camila, boa noite a todos que estão assistindo aqui o canal Viva ABC. Bom, com esses elementos que a gente tem aqui, uma coisa que me chama muita atenção é que é o seguinte, não é recomendável que se determine uma liminar no período de pandemia, tá? Ainda que fosse um caso justificado. Por exemplo, se a gente estivesse naquela situação de uma posse menos de ano e dia, é possível você dar uma liminar nesse tipo de situação. Eu não sei se o processo transitou em julgado, ou se eu precisaria analisar novos elementos, mas assim, a base uma liminar num período de pandemia é algo muito, mas muito arriscado. E o que acontece? Para que você possa dar uma liminar, o juiz precisa analisar uma coisa, um requisito que não pode existir, que é a irreversibilidade da medida. Então, por exemplo, se tiram vocês, a casa é demolida e alguém é infectado, essa medida não é reversível. Então, não se deveria dar uma liminar nesse tipo de situação, tá? Então, assim, ainda que a gente, sem analisar profundamente o caso, eu acho muito temerário e muito arriscado uma medida no período de pandemia e ainda numa situação que seria irreversível. Na minha opinião, me parece, assim, olhando superficialmente, que é uma medida ilegal. Ô Camila, coloca a tela cheia para a Camila. Quem que mora? Você disse para a gente que tem pessoas de risco, inclusive, que estão afastadas do trabalho, né? Apresenta aí a pessoal para a gente, a tua família aí. Aqui nessa casa mora o meu padrasto, Cleverson, e a minha mãe. Mora eles dois. Os dois estão no grupo de risco, ele tem diabetes, está afastado do trabalho, e a minha mãe já teve infarto, tem pressão alta, também está afastada do trabalho dela. Eles têm laudo médico, a gente apresentou isso à juíza, apresentou isso no agravo também, e a juíza recebeu isso hoje, e mesmo assim ela manteve a decisão de fazer com que a gente saísse daqui, né? Entendi. E aí é uma coisa complicada, né? Como que a gente vai poder tirar o áudio aqui do outro aparelho aqui? É complicada porque já estão afastados do trabalho, é um momento de pandemia, decisão judicial, tem aquela velha máxima que não se discute, se cumpre. Mas, tendo um instrumento, a discussão não está transitada julgado, no momento de pandemia, antecipar aquilo que seria o desfecho do nosso entendimento, eu não tenho conhecimento jurídico, mas, peraí, se pede para despejar, se pede a reintegração depois de determinada situação, mas não há ainda esgotamento da discussão, né, doutor Lília? Tem uma decisão do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, exatamente de uma reintegração de posse, que o desembargador falou que não, que ia manter a família lá, porque a saúde é acima de qualquer propriedade, né? Então, assim, o tribunal falou isso.
Nós aguardamos, esperamos que o Tribunal de São Paulo, que eles ainda não decidiram sobre o agravo, que eles também vão por esse caminho, né? De que a saúde e a vida é acima de qualquer propriedade, né? Ó, se tiver, eu vou já passar para o doutor aí. Pode falar. Em circunstâncias normais, né, a análise seria diferente, mas no período de pandemia não dá para arriscar, né? Você vai colocar as pessoas em risco, então na dúvida, não se deve dar uma liminar nesse tipo de situação, tá? Eu acho muito triste que a gente tenha, às vezes, um judiciário brasileiro que se recusa a aplicar a lei na forma que ela está escrita. A nossa garantia é que a lei seja aplicada na forma que ela está escrita. O Conselho Nacional de Justiça deu uma determinação para casos de despejo, né, em caso de locação, para que não fossem dados liminares nesse período de pandemia. Então, eu acho que essa mesma medida, pela mesma justificativa, se aplicaria também em discussões de propriedade. Então, não é razoável nem aceitável que a gente tenha esse tipo de situação colocando uma família toda em risco, né? Isso é uma falta de sensibilidade e até uma falta de coerência na aplicação da lei. Porque um juiz que tenha o mínimo de senso de justiça tem que saber que não é o momento para entrar em discussão de fazer reintegração de posse no período da pandemia. Não tem nenhuma justificativa. E agora, William Lago, eu chamo de William Lago, eu tiro o doutor porque nós temos uma amizade aí, fica até difícil, não com desrespeito, viu, William? Assim, a ordem de reintegração é para amanhã, 7 horas da manhã, se precisa usar a força policial. Existe alguma... O que existe legalmente para se fazer? Nós estamos aqui, se a juíza estiver assistindo, chegar até ela, eu vou te suplicar, excelência, com todo o respeito que eu tenho pela figura de importância e autoridade que você tem, não faça isso com uma família, senhora juíza. Em época de pandemia, uma ação de reintegração, colocar aí pessoas que estão em situação de risco para ficar sem um teto. Se alguém conhece em Ribeirão Pires a juíza, por gentileza, marca ela aí. Eu quero fazer esse apelo para a senhora, juíza. Cancela essa decisão da reintegração. A outra parte que discute não está ainda transitado e julgado, para saber quem realmente tem o direito à propriedade ali, disse no processo que vai desmanchar. A intenção é desmanchar a casa. Ela não precisa de moradia, excelência. Eu estou falando aqui com bastante ímpeto, mas com respeito. Olha, compartilhe em Ribeirão Pires, por gentileza, por favor, pelo amor de Deus. Sabe? Porque a senhora tem que sensibilizar com a situação agora. William, o que dá para ser feito legalmente para tentar reverter isso aí, William? Camila, é importantíssimo que seja procurado um juiz, na verdade um desembargador plantonista, né, e despachado esse agravo de instrumento, para que se tome as medidas, né? O seu advogado precisa urgentemente tomar essas medidas, tá? Não estou aqui querendo me meter no trabalho dele, tá? Com todo o respeito, com toda a informação. Estou dizendo, como me foi questionado o que poderia se fazer, eu digo, é preciso que o tribunal suspenda essa decisão, né? Estando presente aqui essa situação de reversibilidade, ainda mais uma medida num período de pandemia, eu creio que o tribunal vai se sensibilizar, até porque tem requisitos legais para isso, e tem grande chance de suspender, que precisa levar isso para o desembargador, para que o desembargador possa cassar essa liminar. Tá certo. Camila, eu espero que vocês consigam aí. Eu vou até pedir aos policiais aí, olha, eles têm que cumprir ordem, mas se puder, chega lá pelo menos pelas 10 horas. Eu não sei se eu posso falar isso, eu estou cometendo uma ilegalidade aqui, mas para dar tempo de a família chegar em um desembargador plantonista e suplicar o direito ao teto no momento de pandemia. 2 pessoas num grupo de risco. Ô, excelência, eu respeito muito a justiça, eu sou legalista, mas não dá para a gente entender, não dá para entender que nesse momento aconteça isso aí. O mérito, ele está sendo humilde, a família, falou, vamos discutir depois, nós estamos há 25 anos na propriedade, 25 anos. Existe um contrato de gaveta, excelência. Mas a gente não quer entrar no mérito aqui não, a senhora tem aí autoridade para determinar aí. E é o que a família, de forma humilde, falou. A gente discute lá na frente. E aí, mesmo porque não está transitado julgado. Tem aí tem um agravo de instrumento. Ou seja, tem coisa para ser julgado pelo TJ. E aí vem essa ordem para já despejar ainda, né, para a família ficar mais assustada com força policial. Ou seja, vocês saiam da propriedade, da casa que vocês estão aí, na área que vocês estão 25 anos. 25 anos de posse, vocês saiam agora de imediato. Não é razoável, no meu entendimento. Me perdoa, senhora excelência.
me perdoa, mas a gente não consegue entender. Camila, espero que vocês consigam êxito aí, tá? Conte com o nosso apoio, porque o nosso lado, acima das questões técnicas jurídicas, é o lado humano. É o que faltou para ela, no caso, né? Nós já entramos já no plantão do tribunal. Hoje cedo, a advogada já peticionou para o plantão, mas assim, até agora não teve nenhuma decisão. A nossa esperança é que o desembargador realmente derrube essa liminar dela, né? Então, essa é a crítica que a gente está esperando aqui. Muito obrigada pelo espaço e, doutor, muito obrigada. Olha, o que eu peço a você, nosso seguidor, antes de fazer essas considerações, que não pode fazer, Elian, que depois eu vou fazer um pedido aí para os nossos espectadores. Não, eu queria só deixar aqui a nossa solidariedade, né? Que nem eu disse, assim, do meu ponto de vista, não conheço o caso profundamente, mas a gente verifica a questão humana, isso é muito importante. E não é razoável num período de pandemia colocar a família nesse tipo de situação. Então, desejo que dê tudo certo, que realmente se sensibilize esse desembargador e que dê uma suspensão dessa ordem liminar para que vocês possam permanecer e depois discute o processo dentro do seu curso normal, que é o que seria razoável. Então, muito obrigado pela participação do Dr. Elian Lago, sempre solícito com a gente aí, parceiro do Viva. Coloca a família aí, tela cheia, que eu quero terminar fazendo um pedido a todos os nossos espectadores, a toda a nossa audiência. Olha, o que eu vou pedir para vocês compartilhem em Ribeirão Pires para que chegue a nossa súplica à juíza, né, enfim, ao desembargador, também não sei se é em Ribeirão Pires que fica o desembargador, mas eu quero pedir a todos vocês, seguidores, a Bíblia mostra que decisões de juízes foram mudadas com clamor a Deus. Peçam para essa família que seja feita, né, que Deus toque no coração do desembargador ou da justiça, que nesse momento nada razoável ter uma família perdendo seu teto em plena época de pandemia. Camila, conte sempre com a nossa solidariedade, viu? Obrigada pela oportunidade de mostrar a nossa dor aqui. Tá ok, um forte abraço aí a todos que fazem parte da família, Deus os abençoe. E é isso aí. Viva ABC é a voz da população aqui na região. Nós estamos aí dando voz, então, a essa família que está aí suplicando pelo teto, né? 25 anos de posse, aí entra uma outra pessoa requerendo a área, há uma discussão jurídica, e aí, olha, amanhã é feriado, inclusive, né, diretora? Feriado, pandemia, dificuldades financeiras para todo mundo, e aí a outra parte já declarou no processo que quer desmanchar a casa. Não dá para me entender. Eu respeito muito a justiça, tenho um respeito muito grande, mas eu acredito que houve alguns encontros de informação para a própria juíza dar essa decisão de reintegração de posse, que eu chamo, entre aspas, de despejo, para que o meu telespectador entenda que eles vão ser tirados, ser despejados ali no raciocínio popular, porque tecnicamente é uma ação de reintegração de posse, tirando essa família que está com 25 anos de posse dessa área. Compartilhe, nos ajude aí, por favor. Muito obrigado pela tua audiência. Viva ABC, um novo olhar para a região. Um forte abraço e até a próxima.